Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui a respeito de princípios fundamentais. É isso mesmo. Nós vamos falar dos primeiros artigos da Constituição da República Federativa do Brasil, os artigos 1º, 2º, 3º e 4º, beleza? Newton, é importante estudar princípios fundamentais? Com toda a certeza do mundo, você vai ver que é importante estudar princípios fundamentais. Por quê? Primeiro, porque cai em prova. Segundo, porque vai te ajudar na resolução de uma série de outras questões. Então, vem aqui comigo, vamos para a nossa primeira questão. O que é que eu tenho aqui na primeira questão? Deputados federais vinculados a determinado partido político consultaram sua assessoria a respeito da possibilidade de alterarem, aí você guarda essa informação com muita importância, alterarem a forma de Estado adotada pela Constituição da República de 1988. A assessoria, em total harmonia com a sistemática constitucional, respondeu negativamente sob o argumento de que a forma de Estado consubstancia cláusula pétrea, que são aqueles pontos da Constituição que não podem ser abolidos desse texto, do texto constitucional. E como é que eu vou responder essa questão? Primeira coisa, você vai entender, vai ter que entender a respeito do que está sendo falado. E se está sendo falado de forma de Estado. Cuidado, você tem a forma de governo, você tem a forma de governo e você tem a forma de Estado. Forma de governo e forma de Estado. A forma de governo adotada no Brasil é a República, certo? A forma de governo republicana. A forma de Estado adotada no Brasil é a federação. A forma de Estado é federativa. Então, eu tenho a república e eu tenho a federação. Lembrando que a forma de Estado é cláusula pétrea, certo? Cláusula pétrea. Aquilo que não pode ser sequer objeto de deliberação. Não pode ser abolido do texto constitucional. Newton, o que é que não pode ser abolido? Aí você, pega e usa o mnemônico, né? Newton, qual é o mnemônico? Vou ser foda demais. Aí você tem o voto secreto, direto, universal e periódico. Você tem a separação de poderes, você tem a forma federativa de Estado, forma federativa de Estado, e você tem os direitos e garantias individuais. A questão, ela está falando da forma federativa de Estado ou federação. E a pergunta é a seguinte: é correto afirmar que a referida forma de Estado, prevista no título dos princípios fundamentais, ou seja, do 1º ao 4º, da Constituição da República é, obviamente, a federação. República é forma de governo, democracia é regime de governo, bicameralismo é uma característica do nosso poder legislativo federal e presidencialismo é o nosso sistema de governo. Portanto, ele queria que você soubesse que a forma de Estado é a federação. Lembrando que a federação é marcada, certo, pela existência de autonomia dos entes políticos, dos entes federativos. Perfeito? Primeira questão tranquila, resposta correta, o item B de bola. Beleza? Vamos lá para a nossa segunda questão.
que é que eu tenho aqui na nossa segunda questão? A Constituição Federal dispõe que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem os seguintes fundamentos. Vamos aqui só confirmar o que a gente já sabe. República é a forma de governo. República é a forma de governo. Federativa é a forma de Estado, certo? Estado democrático de direito ou a nossa democracia é o nosso regime de governo, certo? O nosso regime de governo. E quando ele fala união indissolúvel, certo? Nós chamamos aqui de vedação ao direito de secessão, certo? De vedação ao direito de secessão. Newton, me diz aí, por favor, o que seria essa secessão aí? Seria a separação da República Federativa do Brasil. Então, municípios, estados e o Distrito Federal não podem se separar da República Federativa do Brasil. Então, não poderíamos ter aí um movimento separatista em que um dos estados que compõem a República Federativa do Brasil quisesse formar aí um país independente. Não poderíamos. Então, vedação ao direito de secessão. Tranquilo? Newton, então eu acho que eu tenho tudo que eu preciso. Quase tudo. Deixa eu só te dar uma dica ainda mais especial. Vamos lá. Dentro do título primeiro, eu tenho os princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Beleza? Princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais estão divididos aí em 4 artigos. Estão divididos em 4 artigos. Newton, quais são os 4 artigos? Como eu falei para você, do primeiro ao quarto. Do primeiro ao quarto. Tranquilo? Só que em cada um desses artigos, eu terei um assunto diferente. E é isso que as provas exploram. Newton, como assim terei um assunto diferente? Você vai ter no artigo 1º os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, se eu te falar de fundamentos, eu me refiro ao artigo 1º. Os fundamentos fazem parte do título que corresponde aos princípios fundamentais. Dentro do artigo 2º, eu tenho a separação de poderes. Dentro do artigo 3º, eu tenho os objetivos fundamentais. E dentro do artigo 4º, eu tenho os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Em suas relações internacionais. Então, se eu te falar de fundamento, é só o artigo 1º. Se eu te falar de separação de poderes, tripartição, só o artigo 2º. Se eu te falar de objetivos fundamentais, é o que está no artigo 3º. Se eu te falar de princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, é o que está no artigo 4º. Beleza? Agora, se eu te falar de princípios fundamentais, é tudo que está do 1º ao 4º. Então, recapitulando, fundamentos, só o que está no artigo 1º. Tripartição, separação de poderes, só o que está no 2º. Objetivos fundamentais, só o que está no 3º. E princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, só o que está no 4º, ok? E princípios fundamentais é o que está do 1º ao 4º. Então, os princípios fundamentais englobam os fundamentos, a separação de poderes, os objetivos fundamentais e os princípios das relações
internacionais, beleza? Vou apagar tudo isso aqui, vou pegar aqui o marca-texto e ele quer saber a respeito de quem? Dos fundamentos. E os fundamentos estão aonde? Estão no artigo 1º. Estão no artigo 1º. Newton, e como é que é o texto do artigo 1º, pelo amor de Deus? A República, forma de governo. Federativa, forma de Estado. Do Brasil, formada pela união indissolúvel. Vedação ao direito de secessão. Dos estados, município e do Distrito Federal, que são aí exemplos de entes federativos. Constituem Estado democrático de direito, que é o nosso regime político, o regime de governo, e tem como fundamentos, aí você vai decorar esse mnemônico. Sóci de Vaplo, ou sóci de Vaplo, certo? Esse mnemônico é que vai fazer você acertar todas as questões que te cobrem a memorização dos fundamentos. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos ver que o só é de soberania, o si é de cidadania, o di é de dignidade da pessoa humana, o va é de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o plu é de pluralismo político. Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Tranquilo? Vamos lá. Newton, ele está querendo fundamento, então tem que estar, via de regra, dentro disso aqui. É o que está no artigo 1º. Então, vem aqui comigo, vamos até mudar a cor da caneta. Defesa da paz é princípio que rege as relações internacionais. Independência nacional, a mesma coisa, está no artigo 4º. Igualdade entre os estados, a mesma coisa, artigo 4º. Prevalência dos direitos humanos, também é artigo 4º. Então, Newton, aqui são todos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Perfeito? Restando o item E, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamento, vamos lá, passar aqui, certo? Como fundamento, certo? Da República Federativa do Brasil. Segunda questão, típica de memorização, resposta correta, aí o item é de escola. Resposta correta, o item é de escola. Terceira questão. Na República Federativa do Brasil, todo poder emana do povo. Opa! Todo poder emana do povo. Esse aqui é o princípio da soberania popular. Princípio da soberania popular, certo? O povo é soberano. Todo poder emana dele. Tranquilo? Onde é que eu vou encontrar isso, Newton? Ainda no artigo 1º, no parágrafo único desse artigo 1º. Então, você tem o caput, a República Federativa do Brasil e tananã. Aí você tem os incisos, soberania, cidadania e tananã. E você tem um parágrafo único. Todo poder emana do povo. Aí, como é que esse poder pode ser exercido? A soberania popular é a base da nossa democracia. A soberania popular é a base do nosso Estado democrático de direito. Então, é a base da nossa democracia. A nossa democracia, ela pode ser participativa, certo? Participativa, o que é elemento aí de uma democracia direta, certo? Ou a nossa democracia, ela pode ser representativa. Representativa. Elemento aí de uma democracia indireta. Certo? É por isso que muitos, vou até apagar aqui, é por isso que muitos chamam a democracia brasileira ou de direta
ou como tem mecanismos que envolvem aí uma democracia direta e indireta, também a chamam de semidireta. Beleza? Vamos lá. A democracia representativa, ela é obviamente exercida através desses representantes que são eleitos. E eles são eleitos através do voto. Então, o voto é o mecanismo pelo qual você acaba aí elegendo seus representantes. E a democracia participativa, você vai encontrar alguns exemplos lá no artigo 14, certo? Que são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Quando você estiver estudando direitos políticos, né, que o artigo 14 está inserido dentro desses direitos políticos, você vai ver que plebiscito e referendo são consultas populares, certo? Ou seja, são perguntas dirigidas ao povo a respeito de determinado assunto. E o que os diferencia? O plebiscito, ele vem antes da existência do ato administrativo ou legislativo, e o referendo, ele vem depois. Essa é a principal diferença. Mas são elementos da democracia direta, da democracia participativa, previstos no artigo 14, lá no caput, no inciso 1 desse caput. Então, plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei. Tranquilo? Só que a questão, ela está dizendo o seguinte, ó. Na República Federativa do Brasil, certo? Todo o poder emana do povo, que pode exercê-lo por meio de pessoas eleitas, ou seja, os nossos representantes, certo? São eleitos com essa finalidade especial de nos representar. Newton, esse processo de escolha caracteriza uma manifestação da federação, seria muito mais caracterizada pela autonomia exercida pelos entes. Eleição aqui, em regra, não é indireta. Por quê? Porque o voto ele é direto, secreto, universal e periódico. Tem valor igual para todos, certo? Para evitar aí qualquer tipo de disparidade na escolha desses representantes. Aí, separação de poderes, se nós estivéssemos falando aí, certo? Do poder legislativo, executivo e judiciário, certo? Trabalhando de forma independente e harmônica, não é? Democracia representativa e democracia direta é o que sobrou. Na democracia direta, eu não preciso dos representantes. O povo, ele opina ou ele incentiva a produção diretamente. Então, não responde aqui a nossa questão. Porém, democracia representativa, aí sim responde, porque estamos escolhendo pessoas com essa finalidade especial, que é a finalidade de nos representar. Resposta correta da terceira questão, o item é de escola, certo? Tranquilinha também, todas as questões são questões muito tranquilas para você realmente reforçar a sua base, ok? Vamos lá! Quarta questão. O mecanismo pelo qual os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo presidente da República, após a aprovação da escolha pelo Senado Federal, decorre do princípio constitucional. Aí eu tenho aqui a presença do presidente da República, a presença do Congresso Nacional, certo? E a presença aí do STF, né? Do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós temos, em âmbito federal, em âmbito da União, o chefe do Poder Executivo, os representantes do Poder Legislativo, lembrando que o Congresso Nacional ele é bicameral, certo? Ele é dividido em duas casas, que são o Senado Federal e a Câmara dos
deputados, os deputados federais, certo? E aqui o STF, que é a mais alta instância do nosso poder judiciário. Newton, veja bem, eu estou falando aqui da indicação a um ministro do STF, que é feita pelo presidente da República, certo? Porém, a sua nomeação só se dá após a aprovação, certo, do Congresso Nacional, mais precisamente do Senado Federal, certo? Mais precisamente do Senado Federal. Então, Newton, eu tenho bem aqui, bem legal e bem expresso. Eu tenho poder executivo, poder legislativo e eu tenho poder judiciário, certo? Atuando de maneira independente, porém, nesse caso, para a tomada de decisão, é necessária uma harmonia, certo? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Artigo 2º da Constituição, que se refere à separação de poderes. Inclusive, nesse caso, eu tenho um exemplo de sistema de freios e contrapesos para evitar que um poder se sinta muito isolado, certo? Sem nenhum tipo de olhar sobre ele, sem nenhuma forma de limitação de suas funções, certo? É que existe esse tipo de mecanismo. Então, o presidente, ele indica um cargo do Poder Judiciário, que deve ser o indicado, sabatinado, arguído, entrevistado e aprovado pelo Congresso Nacional na forma do Senado Federal. Não é o Congresso todo, é o Senado Federal, o Poder Legislativo. Certo? Newton, se porventura não estiver em harmonia, o presidente indica, o Senado rejeita. Então, aqui eu estou vivendo um princípio dos freios e contrapesos, uma característica da separação de poderes, da tripartição de poderes. Resposta correta, o item C de casa. Cidadania é um fundamento da República Federativa do Brasil. Soberania é um fundamento da República Federativa do Brasil, certo? Solução pacífica de conflitos é um princípio que rege o Brasil nas relações internacionais e na afastabilidade do Poder Judiciário é um direito fundamental, uma garantia fundamental lá do artigo 5º do texto constitucional. Portanto, só nos restou aí o item C de casa, item C de casa. Tranquilo? E vamos lá. Quinta questão. Em conformidade com o previsto pela Constituição Federal de 88, é correto afirmar ser um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Aí, ó, Newton. Agora nós vamos falar de objetivos fundamentais. Então, vamos falar do que está no artigo 3º. Objetivos fundamentais. Objetivos fundamentais. É o que está no artigo 3º. Aí no artigo 3º eu também tenho um mnemônico, que é o conga, erra, ou se você preferir, R, pro. Conga erra ou conga R pro. Newton, o que é que significa? Vamos lá. Eu tenho bem aqui construir. Eu tenho bem aqui garantir. Eu tenho bem aqui, ó, o erradicar. Mas eu também tenho bem aqui, ó, o reduzir. E eu tenho aqui o promover.
Então, Newton, o que é que eu tenho aí? Conga R Pro, construir, garantir, erradicar, reduzir, promover. Eu tenho, então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. E bem aqui no PRO, eu tenho promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, ou qualquer outra forma de discriminação. Então, construir, garantir, erradicar, reduzir, promover. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Tranquilo? São os objetivos fundamentais. Aí vamos, certo? Objetivos fundamentais, você sabe muito bem, fazem parte do título 1º da Constituição, portanto, também são princípios fundamentais, ok? E tem a prevalência dos direitos humanos, não é objetivo, é princípio que rege o Brasil nas relações internacionais. Garantir, beleza, mas o garantir é o desenvolvimento nacional e não a independência nacional, porque a independência nacional também é princípio que rege o Brasil nas relações internacionais, certo? Item C, garantir o desenvolvimento nacional, perfeito, é o nosso GA, bem aqui. Item D, preservar a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos também é princípio que rege o Brasil nas relações internacionais. Item E, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aí você sabe muito bem que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Artigo 4º, artigo 4º, artigo 4º, artigo 1º, artigo 3º, resposta correta, o item C de casa. Resposta correta, o item C de casa. E vamos agora para a última questão desse bloco, que é a nossa 6ª questão, certo? Em consonância com a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar ter um princípio constitucional que regem o Brasil em suas relações internacionais, ou seja, ele quer que você tenha um domínio do artigo 4º do texto constitucional. Um domínio do artigo 4º do texto constitucional. Aí tem outro mnemônico, que é o decore, alto, piscinão. Decore, alto, piscinão. Em que você vai ter aí, certo? A defesa da paz, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a autodeterminação dos povos, a autodeterminação dos povos, a prevalência dos direitos humanos, a independência nacional, certo? Pagar isso aqui, independência nacional. Você vai ter aí, sem dúvida nenhuma, a solução pacífica de conflitos. Você vai ter a concessão de asilo político. Você vai ter a igualdade entre os estados e você vai ter a não intervenção. A não intervenção. Além, também gostaria de lembrar, de uma busca pela integração entre os países da América Latina. A busca por uma integração que visa a cooperação econômica, social, cultural e política. Certo?
Então, cultural, econômica, social e política, tá ok? Para você ter aí uma noção, ok? Newton, é correto afirmar ser um dos princípios constitucionais. Pluralismo político, fundamento. Garantir o desenvolvimento nacional, objetivo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo. Valores sociais, trabalho, livre iniciativa, fundamento. Princípio que rege as relações internacionais, a defesa da paz. Dentro do artigo 4º, mais precisamente do inciso 6, resposta correta, o item A de avião. E com isso, a gente encerra o nosso bloco agora, certo? De princípios fundamentais. Espero que você tenha gostado e a gente ainda se vê por aí. Valeu!